Pacotão do Corinthians chegando no Sport para a Série B. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma reformulação que deve acontecer no clube paulista e alguns jogadores que estão, digamos, na lista de transferências. Algumas alternativas especuladas em outros clubes que, na minha interpretação, poderiam ajudar muito esse elenco do Sport para a sequência do Campeonato Brasileiro, trazer os contratos, situação salarial também e a minha opinião a respeito deste plantel do Leão, a necessidade de contratar bons jogadores para a sequência da segunda hora. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal. Eu me chamo Guilherme, esse daqui é o canal Futebol Team. Conto com a sua inscrição para chegarmos a esta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta, tá bom? Faça a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Esse saldo que tá dando bobeira aí na sua conta, coloque mais emoção. No próximo jogo do Sport, na Série B, tem a partida contra o Botafogo e também da Seleção Brasileira na Copa América. Por exemplo, vitória do Brasil contra o Paraguai, pagando 1,30 a cada real apostado, um empate a 4,70 e vitória do Paraguai nesta Copa América, pagando 8,40. Outras partidas também interessantes, você pode montar aí o seu bilhete escolhendo o placar, quantos gols vai sair, quem vai vencer, enfim, há muitas possibilidades de você se divertir lá na Esportiva VIP. Vitória, por exemplo, do Uruguai, uma odd muito alta, contra os Estados Unidos pagando 2,55 a cada real apostado. Do Equador contra o México a 2,75, da Argentina contra o Peru também 1,33 e o empate entre Jamaica e Venezuela a 3,10. Essas e todas as outras cotações dos jogos do futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C e também internacional com a Copa América e a Eurocopa é na Esportiva VIP, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas alternativas para o elenco do Sport e a necessidade de contratações para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians passará por uma grande reformulação, porque uma coisa acaba tendo a ver com a outra. Olha, eu sei que o ideal não é trazer jogadores que estão em baixa, em uma fase ruim, porém existem dois fatores: a diferença técnica que existe, né, claramente, entre a Série A e a Série B. Então, às vezes, assim, um jogador que está mal, né, não apresenta um futebol convincente para o nível de primeira divisão, para a Série B ele acaba ajudando. A gente já viu vários cenários nesse sentido. E o outro também principal é que às vezes o jogador ele é bom atleta, enfim, tem qualidade, mas o ambiente que ele está inserido hoje não está funcionando. Às vezes o cara não se adapta ao esquema tático, às ideias do treinador, ao clube, à pressão, à cidade, enfim, há vários fatores, né, que podem interferir também nesta jogabilidade, vamos dizer assim. Então o Corinthians passará por uma reformulação, alguns nomes que estão sendo especulados em outros clubes, e eu quero trazer aqui porque seriam boas contratações para o elenco do Sport, olhando direitinho esse mercado brasileiro. O primeiro deles que quero falar é sobre o atacante Pedro Henrique. Tá? O Pedro Henrique tem 34 anos, está na mira do Vitória para a sequência da Série A. Até aqui não há proposta oficial. Foi comprado, né, pelo Corinthians vindo do Internacional, tem vínculo por lá até dezembro do ano que vem. Eu gosto muito do Pedro Henrique, a fase dele não é boa, né? 10 jogos até aqui, vencendo muito mais reserva do que titular, não marcou gols e não deu assistências, mas é um jogador que acho que falta, tá, ainda para esse elenco do Leão, de mobilidade, ponta direita, ponta esquerda, muita velocidade, explosão e tem sim uma boa finalização, né, ali na grande área. Ele pelo Internacional, por exemplo, no ano passado marcou 12 gols, chegou ainda no Inter em 2022 e ajudou, sendo um titular naquele time que foi vice-campeão, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Pouco conhecido aqui no Brasil, né, ele que jogou por muito tempo pelo Zurique na Suíça, pelo Rennes na França, PAOK na Grécia, também no Azerbaijão, Cazaquistão, Turquia, né? E depois que voltou para o Brasil, já mais experiente em 2022. Seria uma indicação, tá? Não é um jogador barato, devo receber pelo menos uns 300, 400 mil reais lá no Corinthians, mas que uma opção de empréstimo seria assim muito plausível. Da mesma forma como o centroavante Pedro Raul, um nome de destaque. Algumas informações dão conta o seguinte, tá? O Corinthians ele começa a imaginar, tá? Começa a aceitar uma possibilidade de empréstimo do Pedro Raul para a sequência do ano. Por que eu coloco isso como importante? Se fosse apenas em definitivo, aí não caberia para o Sport, tá? Porque o salário dele é de 700 mil reais lá no Clube Paulista. Ele tem contrato até dezembro de 2028, mas aceitando um empréstimo pode pagar-se um valor menor, né? Para contar com um jogador, por exemplo, até o final do ano. Gosto do Pedro Raul, é um centroavante de grande área, mas a bola precisa chegar para ele produzir alguma coisa.
pelo Goiás, né, que é o clube que eu torço, acho que já deu para perceber. Tem um canal do Verdão, inclusive, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ele jogou muito naquela Série A de 2022, mesmo sendo um elenco limitado, o esquema era voltado, né, do Jair Ventura para aquela bola chegar no Pedro Raul e definir. Não tendo isso, dificilmente o cara consegue engatar grande coisa. Teve até bons números, por exemplo, no Vasco. Marcou 9 gols em 25 jogos, 4 gols pelo Toluca e até aqui pelo Corinthians em 18 jogos, apenas 3 gols. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa a respeito do Pedro Raul? Essa necessidade também de uma opção no comando de ataque, não acho que seja a principal para o elenco do Sport, mas tendo aí mais uma alternativa, acho que não faz mal também não. Outro jogador que deve deixar o Corinthians nesta metade do ano é o zagueiro Caetano, né? Ele que tem 24 anos de idade, em outros momentos já foi especulado também no Sport. Neste momento, soma apenas 11 jogos pelo Corinthians, um contrato só até dezembro e assim, é um cara muito bom, tá? Um zagueiro canhoto, bom na saída de bola, construção com a bola no pé, pode fazer também uma função como um lateral esquerdo, foi muito bem pelo CRB, acho que vocês vão se lembrar daquela Série B de 2021, tá? Foram 37 jogos e um gol marcado na segundona. Foi muito bem também pelo Goiás no Brasileirão de 2022 e desde que voltou ao Corinthians, vive basicamente essa mesma história, né? Ele começa de titular no Campeonato Paulista, faz alguns jogos bons e some do time por 3, 4 meses. Sempre acontece isso, uma coisa de louco, né? Ficou um tempão sem jogar, 3 meses, e voltou no último jogo contra o Atlético Goianiense e contra o São Paulo, mas acabou sendo expulso. Gosto do Caetano, reta final de contrato, acho que seria um excelente aí para o Sport no decorrer do Brasileirão e essa posição de zagueiro, que é sim muito necessária. Já gravei um vídeo falando sobre algumas opções, vou deixar para vocês na tela final. Outro jogador também de saída no Corinthians é o meia atacante, é o meia central, o Paulinho. O Paulinho que rescindiu, né, esse seu contrato. Hoje ele tem 35 anos, é uma opção que já foi especulada aí no Grêmio, no Cruzeiro, também no futebol do exterior. Eu gosto do Paulinho, acho que não seria assim um jogador, vamos dizer, para resolver todas as questões do esporte, né, em um cenário de Série B, mas é um cara de experiência, né? Nessa temporada entrou em campo 12 vezes, no ano passado teve uma grave lesão, por isso acabou participando em apenas 19 jogos e 2 gols marcados. Jogador muito experiente, foi campeão mundial inclusive pelo Corinthians em 2012, revelado nas categorias de base do Pão de Açúcar, jogou no Bragantino também antes desta volta, né? Rodou muito aí no futebol internacional, China, Inglaterra, Barcelona, Arábia Saudita, até voltar para o Corinthians. É um jogador caro, mas obviamente na parte técnica é indiscutível, né? A sua qualidade, mesmo com 35 anos de idade, acho que tem potencial para ajudar sim muitos clubes no cenário brasileiro, tanto é que o Grêmio, por exemplo, está interessado na sua chegada. E outra alternativa também para o ataque é do atacante, né, a ponta direita, a ponta esquerda, o Gustavo Mosquito, ele que tem 26 anos, ou o Gustavo Silva, contrato no Corinthians até maio da temporada de 2026, é mais um reserva do que um titular, mas vem entrando com frequência nos últimos jogos, né? São 24 partidas nesse ano, com um gol marcado e 2 assistências, jogou apenas 6 minutos no último jogo contra o Internacional, jogador que já fez boa Série B, né, em outros momentos, por exemplo, participou pelo Vila Nova, pelo Paraná em 2020, está no Corinthians em forma sequencial, né, desde a temporada de 2020. O melhor ano, né, do Gustavo Mosquito foi em 2021, onde ele marcou 6 gols e deu 3 assistências. Está na mira do Goiás também, né, outro clube adversário e outro rival do Sport nesta Série B do Campeonato Brasileiro, e acho que é uma opção que agrega, tá? Um jogador de velocidade, pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, bate bem na bola também, né? Quando está na fase artilheira, sempre acaba marcando os seus golzinhos. Para uma realidade de segunda divisão, acho que seria sim uma boa chegada, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, quem poderia ajudar. Existem outros jogadores também dentro desse elenco do Corinthians, só que muito mais caros, né? Outros bons, mas que vêm jogando com muita frequência. Então, nesse momento, onde não é um esporte, digamos, endinheirado para sair gastando em uma realidade de Série A, as opções são mais tímidas, né? Vamos dizer assim, em uma realidade de segunda divisão. Ainda assim, há boas opções, vasculhando bem esse mercado da Série A do Campeonato Brasileiro, pode sim ter boas chegadas, né? E esta janela de transferências, que volta a ficar à disposição no próximo dia 10 de julho, será muito importante para o esporte, né? Reforçar, contratar as melhores opções e fazer uma segunda divisão sem sustos no segundo semestre.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e apostar lá na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!